Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Ondira Moura e nesta manhã eu vim trazer para que seu dia seja abençoado uma palavra da parte de Deus para a sua vida. E se você gostar deste áudio, eu peço que você se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe, ative o sininho de notificações para que toda vez que postarmos um áudio ou um vídeo novo, você seja notificado. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que também elas sejam alcançadas pela poderosa palavra de Deus. Quero meditar no Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Um dos versículos mais citados da Sagrada Escritura. Mas a grande maioria das pessoas interpretam esse versículo de uma forma não correta. Pois se nós fizermos a leitura de todo o seu capítulo, e nós vamos fazer no decorrer da nossa meditação, nós vamos entender que quando o salmista diz o Senhor é meu pastor, ele se refere ao pastor que tem compromisso, que tem cuidado, que tem zelo pela sua ovelha. E quando ele diz nada me faltará, parece um tanto contraditório, mas ele está dizendo que na nossa existência não vai faltar tribulações, necessidades, lutas, vitórias, alegrias, decepções, enfim, tudo o que eu e você estamos sujeitos nesta vida. Mas as pessoas interpretam a expressão nada me faltará como se na vida tudo fosse bonança. Mas quando nós lemos a sequência dos versículos, nós vamos ver que não é bem assim. Versículo 2 em diante: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então nós entendemos aqui que não nos faltará aflições, derrotas, tribulações, vitórias, alegrias. O que nós precisamos entender é que o Senhor é quem cuida de nós, independente de qualquer situação pelas quais estejamos vivendo. Não devemos temer mal algum. A vida com Deus, meus amados, ela não é só aflição. Da mesma forma que ele fazia Davi deitar em verdes pastos e o guiava para as águas tranquilas, ele também faz por mim e por você. Ninguém nasceu, meus amados, para viver uma vida só de luta, tribulação, angústia, chorando, se lamentando, não. Existe um momento do vendaval, sim. Existe um momento da tempestade, mas existe um momento em que as águas estão tranquilas. Acontece que muitas vezes nós nos viciamos nas lutas, nas tribulações, e quando as coisas começam a melhorar, nós estranhamos e achamos que algo está errado na nossa vida. Meus amados, vamos aproveitar os pastos verdejantes que o Senhor nos oferece. E quando ele diz refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, eu aprendo que da mesma forma que eu aproveito os pastos verdejantes, eu também peço a Deus que me guie pelos caminhos da justiça. Infelizmente, esse caminho é o menos percorrido, mas é o único caminho certo. Andar por esse caminho significa servir e obedecer a Jesus, o nosso Senhor. No versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então nós vimos que a sombra da morte é pior do que a própria morte. Porque quando a morte vem, e todos nós sabemos, acabou esta vida. Mas a sombra da morte não é a morte. Meus amados, o mesmo Deus que te leva a pastos verdejantes está com você na sombra da morte. O mesmo Deus que te guia às águas tranquilas é o mesmo Deus que te dá consolo com a vara e o cajado. Veja que este salmo, ele lida com esta aparente contradição. Por quê? Porque a vida
A vida é assim, meus amados. E a real mensagem é essa: a circunstância pode mudar, mas o Senhor será sempre o meu e o teu pastor. Versículo 5: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A mesa que o salmista faz alusão é a mesa da verdade. Porém, muitos se apropriam deste versículo para se exaltar e até mesmo se vingar. Mas, na verdade, meus amados, este é um versículo de entendimento, de harmonia, de reconciliação. A mesa, lugar onde as pessoas sentam ao redor para um banquete ou uma conversa. E Davi nos leva ao entendimento de uma mesa de perdão, de reconciliação, de entendimento com os seus inimigos. Ao mesmo tempo que acontece o entendimento, ao mesmo tempo que acontece o perdão, acontece a unção. Pois onde não existe reconciliação, onde não existe harmonia, onde não existe entendimento, não existe unção. Então nós podemos, meus amados, fazer revelações, gritar, falar línguas estranhas, pular, fazer movimento, tentando chamar a atenção das pessoas e até mesmo de Deus, mas se não existir nas nossas vidas reconciliação, amor, perdão com os nossos inimigos, todo movimento de nada valerá. Versículo 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão, independente do cenário. Então, meus amados, não importa se você está passando pelo vale da sombra da morte ou pelos pastos verdejantes, creia, o Senhor é o seu pastor. E quando nós entendemos e tomamos consciência destas verdades, nós passamos então a olhar as coisas de um modo diferente e viver a vida tendo a certeza que o Senhor é o nosso pastor. Então, seja a situação que for, nós continuaremos crendo que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão por todos os dias. Eu quero orar por você nesta manhã, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Pai querido, soberano e eterno, Pai das luzes em quem não há mudança e nem sombra de variação, eu venho na sua presença, agradecida por esta oportunidade de poder, junto com os seus filhos e suas filhas, lhe adorar na beleza da sua santidade divina. Eu quero pedir uma bênção, a sua bênção que enriquece e não acrescenta dores para os nossos irmãos. Que este dia seja um dia de vitória e que mesmo em aflição, tribulação, alegrias, o Senhor é o nosso pastor. Que este dia seja poderosamente abençoado e que, independente da situação, no vale da sombra da morte ou nos pastos verdejantes, o Senhor é o nosso pastor. Que possamos enfrentar o dia a dia sem sair da sua presença. No nome de Jesus, eu lhe peço e lhe agradeço. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia, na paz do Senhor Jesus.